Fala pessoal, mais um vídeo do canal, espero que todos estejam bem. Ontem eu perdi meu Instagram novo que eu tinha criado, porque o meu antigo foi desabilitado, e aí ontem o meu Instagram novo foi desabilitado de novo também. Agora eu tô sem Instagram, e isso dá raiva porque eu não posto nada sobre retenção de sêmen, não posto nem foto, não posto quase nada, e mesmo assim o Instagram derrubou. É a Matrix está começando a atacar, né? Mas acho que não tem nada a ver, acho que é erro do Instagram mesmo, porque está acontecendo isso com muita gente. Mas nesse vídeo eu vou falar como que os NPCs agem de forma estranha, como que as pessoas às vezes agem de forma muito estranha na retenção seminal. E você vai perceber isso na sua jornada, na sua sequência. Hoje mesmo eu estava na academia e um velho de uns 60 anos ou mais, ele ficou me seguindo na academia. Todo lugar, todo exercício que eu fazia, ele ia lá, ficava na minha frente ou fazia na máquina do lado. E literalmente olhando pra mim. Tipo, eu tava fazendo bíceps inclinado, né? E ele foi na minha frente pra fazer um martelo e ficou tipo assim de costas olhando pra mim, literalmente, vendo eu fazer o exercício. Nunca e eu não tô tipo inventando e nem zoando, é sério, ele ficou me seguindo e olhando pra mim. E isso é muito estranho, porque é a primeira vez que isso acontece comigo. E é algo bizarro, literalmente. E às vezes, como eu disse, você vai ganhar respeito na retenção seminal, mas você vai perceber que muitas pessoas vão ficar intimidadas com a sua presença. Tipo, se você for em um lugar público, em um restaurante, as pessoas às vezes podem travar na hora de falar com você, por causa que elas vão ficar meio travadas, intimidadas em falar com você. Isso pode acontecer muito na retenção seminal, acontece comigo, acontecer com você. Tipo, a pessoa tá indo super bem nos atendimentos, aí chega em você, trava, começa a gaguejar. E acontece também que, às vezes, as pessoas ao meu redor, elas derrubam coisas. Tipo, quantas vezes eu não tô na academia e a pessoa derruba o fone do meu lado? Ou às vezes até o celular. Ou até outra coisa, tipo, algo pessoal. Presilha de cabelo. Tipo, as pessoas derrubam as coisas ao seu redor. E isso é por causa da sua energia. Por causa da minha energia, por causa da sua. Por causa que nossa energia é muito grande e isso intimida as pessoas. Por isso que às vezes elas vão gaguejar, vão travar na hora de te atender, na hora de falar com você, vão ficar intimidadas com você, elas já sabem que não podem se meter com você, vão pensar umas 3 vezes antes de tentar te encarar ou te enfrentar, porque sabem que você está cheio de energia e é forte. E muitas dessas pessoas às vezes nem sabem o que estão fazendo, mas acabam derrubando as coisas ao seu redor, e você vai perceber isso. E isso é graças à retenção seminal. E eu não sei se eu falei pra vocês, mas quando você se masturba e quando você assiste pornografia, ou até tem uma recaída com uma mulher, depende dessa mulher, né? As coisas podem dar muito errados pra você. Se você tá numa sequência de 30, de 60, né? De quase um ano igual eu, de 6 meses, as coisas estão indo bem, você está em estado de flow, as coisas estão fluindo, tudo está dando certo, se encaminhando, né, organizado. Mas no momento que você tem uma recaída, algo vai acontecer, pode ter certeza. Algo vai acontecer, porque isso é a consequência da sua recaída. Por isso que eu já vi muitos relatos, né, de pessoas até comentando, não nos meus vídeos, mas em outros vídeos e também numa comunidade que eu tô, que as pessoas, quando elas recaem, elas ficam com medo de sair de casa. E toda vez que sai, dá um problema no carro, bate o carro. Já teve situação que a pessoa bateu o carro, deu problema no mecânico, né, o carro deu problema e teve que levar para o mecânico. Ou até ela sofre um acidente. As coisas costumam dar errado para a pessoa no momento que ela tem uma recaída. E as pessoas já têm essa consciência na retenção seminal quando já tem um tempo, e aí elas têm medo de ter uma recaída, e quando tem medo de sair de casa, porque as consequências vão vir. E podem se intensificar por causa do seu pensamento, porque tudo está na mente. Se você tem medo de, depois de recair, um medo de algo ruim acontecer, provavelmente vai acontecer, porque
você também está impulsionando isso, mas na maioria das vezes vai ter uma consequência. Isso é um fato. Porque quando você está em retenção seminal, as coisas vão dando certo, vão sendo mais fáceis, você tem disciplina, mais vontade, mais energia. E quando você recai, tudo sai de você e aí algo acontece, entendeu? Porque você convida algo ruim a acontecer, porque você recaiu. Então, sempre fiquem atentos. É mais algo, né? Mais uma motivação para vocês terem medo e não quererem recair, principalmente com pornografia e masturbação. Porque, meu amigo, eu gosto de ficar doido. Eu já, na minha última sequência, o máximo foi 3 meses, né? Na hora que eu recaí, tudo deu errado. Aconteceu, eu comecei a ficar sem energia, faltei nos meus treinos. Tipo, eu tava indo 5, 6 vezes na semana, comecei a ir 3, 4. Então, tipo, já deixei de treinar 2 vezes. Fiquei sem energia, cansado, fiquei com resfriado, peguei até uma gripe. E coisas ruins aconteceram, pessoais. Mas comigo. E até o dinheiro parou de vir. O dinheiro parou de vir. Tipo, algo ruim. Isso também. Quando você tem retenção seminal, você tem muita sorte, né? Você tá lá, você tem mais oportunidade, né? O dinheiro costuma chegar mais fácil, mas quando você recai, as suas fontes de renda, algo ruim vai acontecer. Você vai ter que gastar mais em algo, você vai ter que pagar algo que você não devia, que aconteceu, um problema que você vai ter que pagar, porque isso é consequência da sua recaída. Então, sempre fiquem atentos. Isso é muito verdade. Já aconteceu comigo, aconteceu com várias pessoas. E pode acontecer com você ou já ter acontecido. E fora isso, tipo assim, eu não falei pra vocês, mas semana passada eu peguei o elevador aqui no prédio com um casal e eu tava por minha blusa. O cara conversou comigo, a mulher conversou comigo, eles são vizinhos do outro AP, né? E aí eu tava tentando pôr minha blusa, mas tipo assim, a menina, a mulher dele, a namorada dele, ou a esposa, não sei, ela me ajudou a pôr a blusa e eu não pedi, tipo assim, eu tava de boa conversando, eles puxaram o assunto comigo enquanto a gente tá no elevador, ele e ela também, perguntando se eu tava fazendo algo, aí eu respondi, né? Mas aí eu tava, enquanto eu conversava, eu tava pondo a blusa e aí eu tava demorando um pouco. Mas aí ela foi me ajudar, né? A namorada dele foi me ajudar e colocou a mão, né? Sabe quando você tá com a blusa e ela tá presa, tipo, a gola tá dentro, para dentro? Então, eu tava arrumando, né? Mas eu não pedi ajuda, eu não precisava, porque eu ia conseguir colocar. Mas aí ela enfiou a mão na minha gola, na minha blusa, né? Na minha gola, e aí puxou para me ajudar. Foi gentileza, mas tipo assim, eu nem pedi, nem precisava, tá ligado? Eu fiquei, obrigado. Fiquei até surpreendido. E eu tenho certeza que isso aconteceu por causa da retenção seminal. Tipo, as coisas eles agem de forma estranha, inesperadamente com você. E isso é graças à retenção seminal. E você vai perceber que muitas mulheres casadas e comprometidas que namoram, que estão com os parceiros do lado, elas vão começar a olhar literalmente para você te dar sinais, né? Como eu disse no cinema, na academia, né? Nos outros vídeos. Mas isso, e mesmo com os parceiros do lado, mas isso acontece porque os parceiros delas estão vazios, né? Estão sem culhões, né? Não estão retendo, né? Estão sem retenção, sem energia da vida. E aí elas sentem que você está cheio de energia, sentem que você tem culhão, sentem que você tem texto, sentem que você tem uma força vital grande em você, por isso que elas inconscientemente vão começar a olhar muito para você e te dar sinais. E isso é bem doideira por causa da retenção seminal. Vocês vão perceber isso. E sempre contem para mim também nos comentários coisas que aconteceram com você, oportunidade, sorte, coisas estranhas que os NPCs fizeram, porque isso é muito verídico, isso é muito verdade. E prestem atenção nas pessoas, né, que vocês convivem, que estão no seu ambiente, como que elas se comportam agora que você está retendo, você vai notar uma diferença. Elas vão te tratar melhor, né, mas pessoas que você não conhece normalmente vão ficar intimidadas e vão te fazer algumas coisas inesperadas, igual eu relatei aqui para vocês, certo?
Continue retendo, tamo junto, até o topo.